Durante um dia agitado, um cachorro começa a latir sem parar para o porta-malas de um carro estacionado no shopping. Quando o dono do carro volta, ele não queria que os policiais vissem o que tinha dentro, pois o motivo era chocante. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol de sábado derramava sua luz dourada sobre o shopping centro, transformando as janelas espelhadas em um mosaico reluzente. Famílias entravam e saíam carregando sacolas, seus sorrisos refletindo a alegria de um dia perfeito para compras. No estacionamento movimentado, entre carros que formavam um labirinto metálico, uma dupla incomum realizava sua patrola rotineira. O oficial Carlos Montenegro e seu parceiro canino Thor, um majestoso pastor alemão de pelagem cor de café com leite. Carlos ajustou o cinto de equipamentos enquanto observava Thor farejando metodicamente entre os veículos. Após 15 anos de serviço, o oficial havia aprendido a confiar plenamente nos instintos de seu parceiro de 4 patas. Thor não era apenas um cão policial. Era um guardião com um sexto sentido para situações que exigiam atenção especial. O dia transcorria normalmente até que, próximo ao setor B do estacionamento, Thor demonstrou uma mudança súbita em seu comportamento. Suas orelhas se ergueram, o corpo musculoso ficou tenso como uma corda de violino e seus olhos atentos fixaram-se em um sedã prata discreto. Os latidos que se seguiram não eram os alertas usuais de rotina. Havia urgência em seu chamado, uma insistência que Carlos reconheceu imediatamente como um sinal de que algo estava errado. Aproximando-se do veículo, Carlos notou detalhes que sua experiência identificou como preocupantes. Arranhões frescos ao redor da fechadura do porta-malas, uma marca sutil que poderia passar despercebida para olhos menos treinados. Enquanto examinava o carro, uma movimentação chamou sua atenção. Um homem de aproximadamente 60 anos aproximava-se apressadamente. Suas roupas, embora limpas, mostravam sinais de desgaste, e seu rosto apresentava uma palidez que contrastava com a agitação de seus movimentos. "É meu carro", anunciou ele, sua voz trêmula carregando uma nota de ansiedade que Carlos reconheceu de imediato. "Boa tarde, senhor. Sou o oficial Montenegro. Poderia me mostrar os documentos do veículo?" Carlos manteve um tom profissional, observando atentamente as reações do homem que se apresentou como Roberto Silva. As mãos de Roberto tremiam visivelmente enquanto procurava os documentos em sua carteira gasta. Thor mantinha-se alerta, seus olhos inteligentes alternando entre o homem e o porta-malas do carro. O instinto policial de Carlos, aguçado por anos de experiência, dizia-lhe que havia mais naquela situação do que aparentava. "Está tudo em ordem, mas precisarei verificar o porta-malas", solicitou Carlos, mantendo um tom calmo, mas firme. Roberto hesitou, seus dedos apertando as chaves com força suficiente para deixar as juntas esbranquiçadas. Thor latiu novamente, mais insistente desta vez, e Carlos percebeu uma mudança sutil no ar, um silêncio tenso que parecia engolir os sons normais do estacionamento. Com relutância visível, Roberto finalmente inseriu a chave na fechadura do porta-malas. O som metálico da trava se abrindo ecoou como um trovão no silêncio que se formara. Carlos não estava preparado para a cena que se revelou. Encolhida no espaço apertado, uma menina de aproximadamente 9 anos olhava para eles com olhos arregalados de medo. A menina, que Carlos logo descobriria se chamar Lara, permanecia imóvel, seus grandes olhos castanhos movendo-se rapidamente entre os adultos. Sua aparência frágil e as olheiras profundas contavam uma história que ia muito além daquele momento no estacionamento. Thor, surpreendentemente, não demonstrava agressividade. Ao contrário, seu comportamento havia mudado para um estado de proteção vigilante, como se percebesse que a situação era mais complexa do que inicialmente aparentava. Carlos, seguindo o protocolo,
Rapidamente acionou reforços pelo rádio, mas algo no olhar da menina e na postura defensiva de Roberto o fez questionar suas primeiras impressões sobre o caso. O som das sirenes aproximando-se cortou o ar tenso do estacionamento. Roberto, com lágrimas nos olhos, permanecia próximo ao carro, suas mãos erguidas em um gesto de rendição que parecia mais desesperado do que culpado. A pequena Lara, ainda no porta-malas, não demonstrava o tipo de medo que seria esperado de uma criança sequestrada. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de resignação e alívio que intrigava o oficial Carlos. "Senhor Silva, preciso que se afaste do veículo", instruiu Carlos, mantendo um tom firme, mas não ameaçador. Thor permanecia atento, seu comportamento surpreendentemente calmo para uma situação que, na superfície, parecia um caso claro de sequestro. Enquanto os primeiros carros de patrulha chegavam ao local, uma assistente social, Helena Martins, aproximou-se com passos suaves. Seus 40 anos de experiência refletiam-se nos olhos gentis por trás dos óculos de armação delicada. Com um gesto discreto, Carlos permitiu que ela se aproximasse de Lara. "Olá, querida." Helena dirigiu-se à menina com voz suave. "Posso ajudar você a sair daí?" Lara hesitou por um momento, olhando para Roberto como se buscasse aprovação. O gesto não passou despercebido pelos profissionais presentes. Com a ajuda de Helena, Lara saiu do porta-malas. Suas roupas, embora simples, estavam limpas e uma pequena mochila com desenhos de unicórnios pendia de seu ombro. Detalhes que não combinavam com um sequestro tradicional. A menina se moveu instintivamente para perto de Roberto, outro comportamento que contradiz o cenário inicial. Antes que pudesse continuar, uma movimentação chamou a atenção de todos. Um casal elegante atravessava o estacionamento apressadamente. A mulher, usando um conjunto de marca e saltos altos, corria com uma graça estudada. O homem, em um terno bem cortado, mantinha uma expressão de preocupação que parecia ensaiada. "Lara, meu Deus, você está bem?" A mulher, que se identificou como Patrícia Silva, tentou abraçar a filha, mas a menina recuou instintivamente, um movimento sutil que não escapou aos olhos treinados de Helena. Carlos observava a cena com atenção profissional, notando os pequenos detalhes que não se encaixavam. Thor, sempre sensível às nuances emocionais, mantinha-se próximo a Lara e Roberto, sua postura mais protetora do que ameaçadora. "Senhores Silva", Carlos se dirigiu ao casal, "precisaremos de alguns esclarecimentos. Quando foi a última vez que viram sua filha?" O rosto de Marcelo enrubesceu. "Isso é absurdo. Somos pais exemplares. Roberto sempre foi o problemático da família, vivendo como um ermitão, inventando histórias." "Oficial", Helena chamou discretamente, "acho que precisamos investigar mais a fundo esta situação. Há elementos aqui que não se encaixam no padrão usual de sequestro." No interior acolhedor da viatura adaptada, Helena observava Lara brincar distraidamente com o zíper de sua mochila de unicórnios. A assistente social havia transformado o espaço em um ambiente seguro, com ursinhos de pelúcia estrategicamente posicionados e um pequeno jogo de desenho sobre a mesinha dobrável. "Você gosta de desenhar, Lara?" Helena perguntou suavemente, oferecendo alguns lápis coloridos. A menina assentiu, pegando um lápis azul com dedos hesitantes. Enquanto desenhava, seus ombros tensos começaram a relaxar gradualmente. Do lado de fora, Carlos conduzia um interrogatório paralelo. Roberto havia sido levado para uma viatura separada, não algemado, mas sob supervisão. O oficial notou que, apesar da situação, o homem mantinha uma calma resignada, como alguém que finalmente decidiu enfrentar uma tempestade há muito tempo esperada. "Começou há cerca de 2 anos", Roberto explicava, sua voz baixa, mas firme. "Depois que Marcelo conseguiu aquela promoção no banco. De repente era tudo sobre aparências, festas, conexões sociais. Lara foi ficando cada vez mais invisível na própria casa. Na sala improvisada, Lara continuava seu desenho,
agora acrescentando figuras humanas. Helena notou que a figura que representava a menina estava sempre distante dos pais, enquanto uma figura mais velha, presumivelmente o tio Roberto, aparecia próxima, muitas vezes segurando o que parecia ser uma sacola de compras. Tio Roberto sempre traz comida quando a geladeira está vazia, Lara comentou espontaneamente, colorindo a sacola no desenho. Ele me ensinou a fazer sanduíches e guardar lanches no meu quarto, para quando mamãe e papai saem à noite. Quase sempre, Lara respondeu, trocando o lápis azul por um vermelho. Eles dizem que são compromissos importantes, que eu preciso entender porque já sou grande. Sua voz pequena carregava uma maturidade precoce, que fez Helena fazer mais uma anotação em seu bloco. Enquanto isso, Patrícia e Marcelo Silva conversavam com outro oficial, suas vozes controladas, mas carregadas de indignação. Roberto sempre foi problemático, insistia Patrícia, ajustando nervosamente seu blazer de grife. Ele nunca aceitou nosso sucesso, nosso estilo de vida. Agora inventou essa história absurda de negligência para nos difamar. Thor, que havia se mantido próximo à viatura onde Lara estava, ergueu as orelhas ao ouvir um soluço contido. A menina havia começado a chorar silenciosamente enquanto desenhava o que parecia ser uma mesa de jantar vazia. Helena gentilmente ofereceu um lenço a Lara, notando que a mochila de unicórnios estava cheia de pacotes de biscoitos e barrinhas de cereal. Foi você quem arrumou essa mochila. Do lado de fora, Carlos recebia os resultados preliminares da verificação de antecedentes. Roberto Silva não tinha histórico criminal, apenas algumas multas de trânsito antigas. Sua ficha mostrava um emprego estável como professor de matemática aposentado e um histórico de doações regulares para instituições de caridade focadas em crianças carentes. Oficial, chamou Helena, emergindo da viatura com seu bloco de anotações. Seu rosto, normalmente sereno, estava marcado por uma preocupação profissional. Precisamos conversar sobre os indicadores de negligência que estou observando. A situação é mais séria do que aparenta. Carlos assentiu, lançando um olhar para Thor, que mantinha sua vigília protetora próximo a Lara. O cão, com sua sabedoria instintiva, parecia ter percebido desde o início o que os humanos estavam apenas começando a descobrir. Que, às vezes, os verdadeiros perigos se escondem atrás de fachadas perfeitamente polidas, e que os heróis nem sempre se parecem com aqueles dos contos de fadas. Helena compartilhou suas anotações com Carlos em uma conversa discreta, afastada dos olhares da família Silva. O oficial experiente franziu o senho ao examinar os detalhes que a assistente social havia documentado meticulosamente. Padrões de comportamento, sinais de negligência emocional e, mais preocupante, indícios de privação alimentar. Precisamos de uma verificação na residência dos Silva, decidiu Carlos, seu olhar encontrando o de Helena. Algo me diz que vamos encontrar mais evidências que corroborem o relato de Lara. Helena ajustou os óculos, um hábito que desenvolvera ao longo dos anos quando precisava manter a compostura diante de situações delicadas. Senhora Silva, no momento, Lara ficará sob custódia temporária do serviço social enquanto conduzimos uma investigação mais aprofundada. Senhor Silva, Carlos interrompeu educadamente, suas conexões não são relevantes para nossa investigação. O bem-estar de Lara é nossa única preocupação no momento. Roberto, ainda sob supervisão em outra viatura, observava a cena com uma mistura de preocupação e alívio. Quando um dos oficiais lhe ofereceu água, suas mãos tremiam menos ao aceitar o copo. Anos de angústia silenciosa pareciam estar finalmente encontrando uma via de escape. Posso mostrar uma coisa? Ele perguntou ao oficial que o supervisionava, retirando cuidadosamente um telefone celular do bolso. Tenho registros, fotos, mensagens. Venho documentando tudo há meses, esperando o momento certo para agir.
No celular de Roberto, uma história perturbadora começou a se desenrolar através de imagens e mensagens de texto. Fotos da geladeira vazia na casa do Silva, tiradas discretamente durante suas visitas. Mensagens tarde da noite de Lara, pedindo ajuda porque estava com fome ou assustada. Registros de ligações na madrugada, quando os pais saíam para eventos sociais, deixando a filha sozinha. Tentei alertar as autoridades antes, explicou Roberto, sua voz carregada de pesar, mas Marcelo tem influência. As denúncias sempre eram arquivadas antes mesmo de serem investigadas adequadamente. Lara, dentro da viatura, havia terminado uma série de desenhos que contavam sua história melhor do que palavras poderiam fazer. Retratos de jantares solitários, de noites acordada ouvindo festas no andar de baixo, de momentos de conforto quando o tio Roberto aparecia com sacolas de comida e histórias para contar. O pedido sincero da menina atingiu Helena como uma flecha certeira no coração. Em seus 40 anos de serviço social, havia aprendido que crianças raramente mentem sobre seus sentimentos mais profundos. Vamos precisar de uma ordem judicial para investigar a residência, ele comentou com Helena. E sugiro que iniciemos o processo de avaliação do Sr. Roberto Silva como possível guardião temporário. A mansão dos Silva, com sua fachada imponente e jardim meticulosamente cuidado, erguia-se como um monumento à prosperidade no bairro nobre da cidade. Carlos, Helena e uma pequena equipe de investigação chegaram ao local no final daquela tarde, acompanhados por Marcelo e Patrícia, que mantinham expressões tensas por trás de sorrisos ensaiados. Como podem ver, oferecemos o melhor para nossa Lara, declarou Patrícia, gesticulando para a casa de 3 andares enquanto digitava o código de segurança. O sistema de alarme emitiu um bip suave e as pesadas portas de madeira maciça se abriram para um hall de entrada, decorado com obras de arte caras. Helena observava cada detalhe com olhos experientes, fazendo anotações discretas. O ambiente, embora luxuoso, tinha uma qualidade artificial, como um cenário de teatro preparado para uma apresentação. As fotografias familiares estrategicamente posicionadas mostravam sorrisos perfeitos demais, poses estudadas que pareciam saídas de um catálogo. Gostaríamos de ver o quarto de Lara, solicitou Carlos, notando como Marcelo hesitou momentaneamente antes de guiá-los pela escada de mármore. Thor, que os acompanhava, mantinha-se alerta, seu focinho erguido como se captasse algo além das aparências superficiais. O quarto de Lara, localizado no 2º andar, era uma contradição viva. Os móveis eram caros e o papel de parede delicado, mas havia uma ausência notável de elementos pessoais. Nenhum brinquedo fora do lugar, nenhum livro aberto na mesa de estudos, nenhum sinal da desordem natural de um espaço habitado por uma criança de 9 anos. Helena abriu o guarda-roupa impecavelmente organizado, encontrando vestidos e conjuntos que pareciam mais apropriados para sessões de fotos do que para o dia a dia de uma menina. No fundo de uma gaveta, escondido sob roupas dobradas, um caderno chamou sua atenção. Na cozinha sofisticada, com eletrodomésticos de última geração, a geladeira de aço inoxidável revelou prateleiras praticamente vazias. Algumas garrafas de água mineral, frutas decorativas e iogurtes vencidos eram os únicos ocupantes do espaço refrigerado. Helena folheava o caderno encontrado no quarto, descobrindo páginas e páginas de desabafos escritos com letra infantil. Relatos de noites solitárias, de festas barulhentas no andar de baixo, de pedidos de comida ignorados. Entre as páginas, recibos de lanches comprados por Roberto e pequenos bilhetes de conforto escritos por ele estavam cuidadosamente guardados. Encontramos algo interessante no escritório, chamou um dos investigadores. No cômodo elegante, uma gaveta trancada revelou pilhas de contas médicas não pagas, incluindo faturas de sessões de terapia para Lara que nunca haviam sido realizadas.
Temos uma ordem judicial, Sr. Silva, lembrou Carlos calmamente. E cada evidência que encontramos corrobora os relatos de sua filha e do Sr. Roberto. Thor, farejando pelo escritório, parou subitamente diante de um painel na parede. Seus latidos alertas chamaram a atenção de Carlos, que descobriu um cofre disfarçado. Após insistência das autoridades, Marcelo relutantemente o abriu, revelando documentos que sugeriam que o casal desviava o dinheiro destinado aos cuidados de Lara para manter seu estilo de vida luxuoso. Precisamos registrar tudo isto, Helena sussurrou para Carlos, sua voz profissional mal conseguindo esconder a indignação. A situação é ainda pior do que imaginávamos. Como puderam? A voz de Carlos carregava um peso de décadas de experiência policial. Ela é apenas uma criança. Enquanto a investigação na mansão do Silva prosseguia, Helena conduzia uma conversa delicada com Lara no centro de acolhimento temporário. A sala aconchegante, decorada com cores suaves e móveis confortáveis, oferecia um ambiente seguro para que a menina pudesse se expressar livremente. Sabe, Lara, Helena começou, ajustando uma mecha de cabelo grisalho atrás da orelha. Encontramos seu caderno especial. Ela observou atentamente a reação da menina, que abraçou mais forte o ursinho de pelúcia emprestado do centro. Helena sorriu gentilmente, percebendo como a menina se iluminava ao falar do tio. Você escreveu muito nele. Deve ter sido importante ter esse espaço só seu. Esta é minha irmã, Clara, explicou ele, mostrando a imagem de uma jovem sorridente. Ela passou por algo parecido na nossa infância. Nossos pais eram como Marcelo e Patrícia, mais preocupados com aparências do que com sentimentos. Clara não sobreviveu à depressão que desenvolveu. Eu prometi a mim mesmo que não deixaria isso acontecer com Lara. Tentei! Roberto suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Fiz denúncias anônimas, conversei com a escola, mas Marcelo sempre conseguia abafar tudo com seu dinheiro e influência. Quando vi Lara perdendo peso, tendo crises de ansiedade cada vez mais frequentes, percebi que precisava fazer algo mais drástico. Na sala de Helena, Lara havia começado a desenhar novamente. Desta vez, seu desenho mostrava uma pequena figura sentada à mesa com uma figura mais velha, ambas sorrindo sobre o que parecia ser um prato de comida. Helena fez mais uma anotação em seu bloco, registrando como o rosto de Lara se iluminava ao falar desses momentos. E como você se sente quando está com seu tio? No corredor, Thor aguardava pacientemente ao lado da porta, suas orelhas atentas a cada som vindo do interior da sala. O cão policial havia desenvolvido um vínculo especial com Lara, como se reconhecesse nela uma alma gentil que precisava de proteção. Os relatórios da escola chegaram. Um assistente informou a Carlos, entregando uma pasta. Os documentos revelavam um padrão preocupante. Faltas frequentes, notas oscilantes e observações dos professores sobre a aluna frequentemente parecer cansada ou faminta. Helena sentiu seus olhos marejarem, mas manteve a compostura profissional. Em suas 4 décadas de serviço social, poucas vezes havia testemunhado um amor tão dedicado e protetor como o de Roberto por sua sobrinha. Os olhos da menina se arregalaram com esperança. Posso? Ele tem uma biblioteca cheia de livros interessantes e uma cozinha pequena onde me ensina a fazer cookies. E tem um jardim onde podemos observar passarinhos. Vou lutar por ela, declarou Roberto, sua voz firme. Dessa vez, não vou deixar o dinheiro e a influência de Marcelo impedirem que Lara receba o amor e cuidado que merece. A descoberta aconteceu por acaso, como frequentemente ocorre nos casos mais importantes. Uma funcionária da limpeza do banco, onde Marcelo trabalhava, encontrou um envelope caído atrás de um arquivo morto, daqueles tipos de descobertas que só acontecem durante faxinas profundas. O conteúdo do envelope, entregue às autoridades naquela manhã, estava prestes a mudar tudo. O oficial Montenegro, a recepcionista do distrito policial, chamou, entregando o envelope pardo a Carlos. Acabou de chegar, marcado como urgente em relação ao caso Silva. Precisamos conversar.
disse ele, sua voz grave. E acho melhor chamar também a promotoria. E então a pequena exploradora descobriu que o mapa... Roberto interrompeu sua leitura quando Helena entrou na sala, seu rosto carregando uma expressão que misturava triunfo e preocupação. Na sala de reuniões, Carlos aguardava com uma promotora de justiça, doutora Beatriz Santos, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de tartaruga. Sobre a mesa, os documentos do envelope estavam organizados em pequenas pilhas. O silêncio que seguiu essa declaração foi pesado como chumbo. Roberto, que havia se sentado, agarrou os braços da cadeira com tanta força que seus dedos embranqueceram. A doutora Santos ajustou seus óculos e começou a explicar. Os documentos indicam que Lara foi adotada ilegalmente quando bebê. Marcelo e Patrícia a compraram através de um esquema sofisticado de tráfico de crianças. Usaram seu dinheiro e influência para falsificar documentos e criar uma história de adoção legal. Helena, que havia se sentado ao lado de Roberto, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Isso explica muito do comportamento deles, ela comentou. O vínculo emocional nunca existiu de verdade. Lara era mais um acessório para sua imagem social perfeita. O mundo pareceu parar por um momento. Roberto sentiu o ar deixar seus pulmões como se tivesse levado um soco. Clara, ele repetiu, sua voz tremendo. Mas ela morreu antes. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Roberto. Anos de proteção instintiva a Lara, aquela conexão inexplicável que sempre sentiu com a sobrinha, agora faziam um sentido devastador. Ela não era apenas sua sobrinha, era sua sobrinha neta, a filha da irmã que ele não conseguiu salvar. Temos evidências de que sim, respondeu Carlos. Encontramos registros de pagamentos regulares a um intermediário que mantinha o segredo. Quando descobriram que você era tio de Clara, provavelmente entraram em pânico. No outro lado do corredor, inconsciente das revelações que transformariam sua vida, Lara continuava ouvindo histórias com a doutora Marina, Thor ainda fielmente deitado a seus pés. O destino havia tecido uma trama complexa, conectando passado e presente de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Roberto permaneceu sentado na sala de reuniões por longos minutos após as revelações. Suas mãos segurando uma fotografia antiga de Clara, que sempre carregava na carteira. Helena e Carlos trocaram olhares preocupados, respeitando o silêncio carregado de emoção que preenchia o ambiente. A doutora Santos, com décadas de experiência em casos delicados, inclinou-se para a frente em sua cadeira. Precisamos ser muito cuidadosos com essa revelação. Sugiro que trabalhemos com nossa equipe de psicólogos para desenvolver a melhor abordagem. Como ousam? A voz de Patrícia Silva soava histérica. Vocês não têm o direito de manter nossa filha longe de nós. Ela e Marcelo haviam chegado ao centro, acompanhados por um advogado de aparência austera. Doutor Montenegro, o advogado interrompeu, apresentando alguns documentos. Tenho aqui uma ordem judicial preliminar garantindo direito de visita aos meus clientes. Patrícia, seu rosto uma máscara de indignação, tentou avançar. Que evidências! Mas mentiras desse... Ela apontou para Roberto, que havia surgido na porta da sala de reuniões. Desse homem perturbado? O rosto de Marcelo empalideceu visivelmente, enquanto Patrícia cambaleou, precisando se apoiar no braço do advogado. Do que ela está falando, Marcelo? Sussurrou Patrícia, seu verniz de controle começando a rachar. Encontramos os documentos originais, Carlos explicou, sua voz profissional mais firme. Sabemos sobre o esquema de adoção ilegal, sobre os pagamentos para manter o segredo, sobre a verdadeira origem de Lara. Enquanto a tensão se desenrolava no corredor, na biblioteca, Lara continuava sua sessão com a doutora Marina, completamente alheia ao drama que se desenrolava a poucos metros de distância. Ela havia acabado de desenhar um novo retrato.
Uma menina de mãos dadas com um homem mais velho, cercados por livros e flores. Este é o tio Roberto, ela explicou à psicóloga, apontando para a figura mais alta no desenho. Ele sempre me faz sentir segura, como se eu finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. De volta ao corredor, Roberto observava os Silva sendo escoltados para fora do centro, uma mistura complexa de emoções em seu rosto. Tristeza por Clara, raiva pela forma como Lara havia sido tratada, mas principalmente uma determinação renovada de proteger e amar a menina que, ele agora sabia, era o último presente de sua querida irmã. Helena se aproximou dele, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Vamos fazer isso da maneira certa, ela assegurou. Lara terá todo o apoio e amor que precisa para processar essas mudanças em sua vida. Na sala de terapia infantil do Centro de Acolhimento, a doutora Marina havia preparado cuidadosamente o ambiente para uma das conversas mais importantes na vida de Lara. Almofadas coloridas, espalhadas pelo chão, criavam um ambiente acolhedor, e na mesinha baixa, um álbum de fotografias antigas aguardava o momento certo para ser aberto. Roberto sentava-se nervosamente em uma das almofadas, suas mãos entrelaçadas no colo, denunciando sua ansiedade. Helena e a doutora Marina haviam passado horas com ele no dia anterior, preparando-o para este momento. Thor, sensível como sempre ao clima emocional, havia se acomodado próximo à porta, como um guardião silencioso. Quando Lara entrou na sala, seus olhos imediatamente se iluminaram ao ver Roberto. "Tio Roberto!" ela exclamou, correndo para abraçá-lo. O homem a recebeu com um abraço apertado, respirando fundo para controlar a emoção que ameaçava transbordar. A doutora Marina pegou o álbum de fotografias e o colocou entre eles. "Lara, você já deve ter percebido que está acontecendo muita coisa nos últimos dias, não é?" A menina assentiu, sua expressão tornando-se mais séria. "Hoje, seu tio Roberto quer te contar sobre alguém muito especial." Roberto abriu o álbum na primeira página, onde uma fotografia mostrava uma jovem mulher de cabelos escuros e sorriso gentil, sentada em um balanço de jardim. "Esta é Clara," ele começou, sua voz suave. "Minha irmã querida. Ela seria sua avó." "Sim, querida," Roberto concordou, lutando contra as lágrimas. Clara era uma pessoa maravilhosa, cheia de amor e sonhos. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Ela era a mãe da sua mãe. "Então, Marcelo e Patrícia não são meus pais de verdade?" Lara perguntou, sua voz pequena mais firme. Roberto virou mais algumas páginas do álbum, mostrando outras fotografias de Clara. Em um piquenique, lendo um livro, sorrindo para a câmera em diferentes momentos de sua vida. Sua avó Clara tinha um coração enorme, mas também enfrentava muitas tristezas. "Ela nos deixou antes de podermos te conhecer, mas tenho certeza que ela está olhando por você agora." Lara absorvia cada palavra, cada imagem, com uma intensidade tocante. "É por isso que você sempre cuidou tanto de mim, tio Roberto, porque você sabia." Thor, percebendo a emoção no ar, aproximou-se silenciosamente e apoiou sua cabeça no colo de Lara, oferecendo seu próprio tipo de conforto. A menina automaticamente começou a acariciar suas orelhas, um gesto que parecia acalmar tanto ela quanto o cão. "Tem mais uma coisa," Roberto continuou, tirando do bolso uma corrente delicada com um pingente em forma de estrela. Este era o colar favorito de Clara. Ela sempre dizia que estrelas nos guiam para casa, não importa o quão perdidos estejamos. Agora ele é seu. "Podemos ver mais fotos?" ela pediu, aninhando-se mais perto de Roberto. "Quero saber tudo sobre ela." A casa de Roberto, uma construção modesta em um bairro tranquilo, passou por uma transformação sutil nas semanas seguintes. O quarto de hóspedes, antes um ambiente neutro, cheio de livros empilhados, agora exibia paredes recém-pintadas em um suave tom de lavanda, cortinas floridas e uma escrivaninha antiga que Roberto havia restaurado especialmente para Lara.
"O que você acha dessa aqui?" perguntou Roberto, segurando uma luminária com formato de lua crescente. Eles estavam na loja de decoração local, escolhendo os últimos detalhes para o quarto. A guarda provisória havia sido concedida a Roberto, sob supervisão regular do serviço social. Lara sorriu, seus olhos brilhando com uma alegria que se tornava cada vez mais frequente. "É perfeita. Podemos colocar ao lado da estante de livros." Ela segurava firmemente o pingente, em forma de estrela, que raramente tirava do pescoço. No caminho para casa, pararam no pequeno mercado do bairro. Roberto tinha desenvolvido o hábito de incluir Lara em todas as decisões domésticas, desde a escolha do sabor do cereal até qual legume serviria no jantar. A assistente social aceitou o convite com prazer, notando como Lara se movimentava confiantemente pela loja, ajudando Roberto a escolher os ingredientes. Era uma cena cotidiana simples, mas carregada de significado quando comparada ao ambiente estéril que a menina havia deixado para trás. Na cozinha de Roberto, pai e filha, como eles naturalmente se tornaram, independente dos laços técnicos de tio-avô e sobrinha-neta, trabalhavam em sintonia. Lara tinha seu próprio avental, decorado com estampas de gatinhos e uma banqueta segura que lhe permitia alcançar o balcão. Roberto sorriu, a pergunta tocando memórias doces. Sim, ela adorava. Na verdade, esta receita de sopa era uma das favoritas dela. Ela sempre dizia que comida boa precisa de 2 ingredientes especiais: amor e histórias. "Sabia que encontramos mais fotografias da sua avó?" Roberto comentou, mexendo a sopa no fogão. "Tem algumas dela no Jardim Botânico, onde ela trabalhava como guia. Ela conhecia o nome de cada flor e adorava contar as histórias por trás delas." Enquanto isso, no escritório da promotoria, a doutora Santos revisava as últimas atualizações do caso Silva. As investigações haviam revelado uma rede complexa de adoções ilegais, e Marcelo e Patrícia enfrentavam sérias acusações. Suas contas bancárias estavam bloqueadas, e sua influência social rapidamente se deteriorava. De volta à casa de Roberto, o jantar transcorria em uma atmosfera acolhedora. Lara contava animadamente sobre seu novo projeto na escola. Uma apresentação sobre o sistema solar, inspirada por sua nova luminária em formato de lua. Helena fez mais uma anotação mental, impressionada com como Lara começava a processar e verbalizar suas experiências passadas. Na sala de estar, sobre a lareira, uma nova fotografia havia se juntado à coleção de memórias de família. Lara e Roberto no dia da mudança oficial, ambos sorrindo para a câmera, Thor sentado fielmente ao lado deles, todos 3 irradiando a alegria sincera de um novo começo. Uma manhã de outono trouxe consigo o primeiro verdadeiro desafio desde que Lara se mudara para a casa de Roberto. A menina acordou gritando, assombrada por pesadelos que misturavam memórias de noites solitárias na mansão do Silva com medos indefinidos de abandono. Mas não era apenas um sonho, e ambos sabiam disso. Era o passado voltando para assombrá-la, as feridas emocionais que precisavam de tempo para cicatrizar. A doutora Marina havia alertado sobre isso em suas sessões, que haveria momentos de recaída, dias difíceis em meio aos progressos. Roberto sentou-se mais perto, permitindo que ela se aninhasse em seus braços. "Isso não vai acontecer, querida. Estamos seguros agora, juntos. Quer que eu te conte uma história sobre sua avó Clara?" Lara assentiu, ainda tremendo levemente. Roberto ajustou-se na cama, suas costas apoiadas na cabeceira, e começou a narrar. "Quando éramos crianças, Clara também tinha pesadelos. Sabe o que ela fazia? Ela criava histórias sobre as estrelas. Dizia que cada estrela no céu era uma luz guia, protegendo todos que precisavam encontrar seu caminho para casa." Enquanto falava, Roberto gentilmente conduziu Lara até a janela do quarto. Juntos, observaram o céu ainda escuro do amanhecer, pontuado por algumas estrelas teimosas que resistiam ao nascer do sol.
Naquela mesma manhã, durante a sessão regular com a doutora Marina, Lara trabalhou em um novo desenho. Diferente dos anteriores, cheios de cores vivas e alegres, este mostrava sombras e medos, mas também pontos de luz, estrelas espalhadas pelo papel escuro. A doutora Marina observou como Lara adicionava uma figura protetora ao desenho. Roberto, representado como um guardião entre ela e as sombras. É normal ter medo, Lara. O importante é saber que podemos falar sobre nossos medos e receber ajuda. São flores da lua, Lara explicou animadamente, suas mãos sujas de terra, demonstrando que o medo da manhã havia dado lugar a uma atividade terapêutica. Tio Roberto disse que eram as favoritas da vovó Clara, porque brilham no escuro, como estrelas no jardim. Sim, Lara respondeu com entusiasmo renovado. Vamos fazer um canteiro inteiro, e quando elas crescerem, vou poder ver suas luzes da minha janela. Então nunca mais vou me sentir sozinha no escuro. Também estamos pensando em adotar um gatinho, ele comentou para Helena. A doutora Marina sugeriu que um animal de estimação pode ser terapêutico, e Lara sempre quis ter um pet, algo que nunca foi permitido na casa dos Silva. Lara riu, um som cristalino que aquecia o coração de todos que o ouviam. Thor é nosso amigo especial. Ele foi o primeiro a descobrir que eu precisava de ajuda, lembra? Tem certeza que quer ir, pequena? Ele perguntou gentilmente, observando a determinação no rosto da menina. A doutora Marina disse que você não precisa testemunhar se não quiser. Helena, que havia chegado para acompanhá-los, observava a interação com admiração. Em seus 40 anos de serviço social, raramente havia testemunhado tamanha força em alguém tão jovem. Marcelo e Patrícia Silva entraram escoltados, suas roupas caras não conseguindo mascarar o peso das acusações que enfrentavam. Patrícia tentou sorrir para Lara, mas a menina instintivamente se aproximou mais de Roberto, Thor posicionando-se protetivamente ao seu lado. A promotora Santos apresentou as evidências metodicamente. Documentos de adoção fraudulentos, registros de pagamentos ilícitos, provas de negligência continuada. Mas foi o depoimento gravado de Lara, reproduzido em vídeo para evitar o confronto direto, que silenciou a sala. Na tela, a voz clara de Lara ecoava. Eles nunca me perguntavam se eu estava com fome, ou triste, ou assustada. Só queriam saber se eu estava bonita nas fotos, se estava sorrindo do jeito certo. Tio Roberto foi o único que realmente me viu. Durante um intervalo, Roberto e Lara aguardavam em uma sala privativa, acompanhados por Helena e Thor. A menina brincava distraidamente com as orelhas do cachorro, encontrando conforto em sua presença constante. Quando o julgamento recomeçou, a juíza, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, chamou Lara para uma breve conversa em sua sala. Era um procedimento informal, destinado a confirmar os desejos da criança em relação à sua guarda permanente. Lara não hesitou. Com tio Roberto, ele me ensinou que família não é só quem parece bonito nas fotografias, mas quem cuida da gente de verdade, quem nos faz sentir amados mesmo quando estamos tristes ou com medo. No momento do veredito, Patrícia finalmente quebrou sua fachada de compostura. Você não pode fazer isso, ela gritou, levantando-se bruscamente. Gastamos tanto dinheiro, demos tudo a ela. Tio Roberto, ela chamou suavemente, podemos passar no jardim botânico no caminho para casa. Quero deixar algumas flores para a vovó Clara. Thor, ainda ao lado deles, abanou o rabo como se aprovasse o plano. O cão que havia iniciado toda aquela jornada continuava sendo uma presença constante e protetora em suas vidas. A primavera chegou trazendo consigo uma onda de renovação para a casa de Roberto e Lara. O Jardim dos Fundos, antes um espaço modesto com algumas plantas básicas, havia se transformado em um verdadeiro santuário. As flores da lua, plantadas meses antes, começavam a desabrochar, criando um espetáculo mágico ao anoitecer.
Roberto se juntou a ela na janela, seu coração aquecendo ao ouvir como ela o chamava agora. A transição do tio para pai havia acontecido espontaneamente, um reflexo da profundidade do vínculo que haviam construído. Sabe, Lara comentou acariciando Galileu, a doutora Marina disse que hoje seria nossa última sessão regular. Agora só preciso visitá-la uma vez por mês. Na última sessão com a doutora Marina, Lara apresentou um projeto especial que havia preparado. Um álbum de memórias, combinando fotografias antigas de Clara com momentos recentes de sua nova vida. A doutora Marina observou como Lara falava de seu passado agora, não mais com medo ou tristeza, mas com compreensão e aceitação. E como você se sente sobre tudo o que aconteceu? Naquela noite, Helena fez sua última visita oficial de supervisão. Encontrou a família na cozinha, preparando juntos um bolo de chocolate. A nova paixão de Lara desde que Roberto começou a ensiná-la a cozinhar. Helena sorriu, lembrando-se da menina assustada que havia conhecido meses atrás no estacionamento do shopping. A transformação era notável. As visitas regulares de Carlos e Thor haviam se transformado em uma amizade verdadeira. O oficial, inspirado pela experiência com Lara, havia decidido expandir o programa de cães de suporte emocional da polícia. Helena fez suas anotações finais, observando como a casa transbordava de amor e vida. As paredes, antes decoradas apenas com livros, agora exibiam desenhos de Lara, fotografias de momentos felizes e, em um lugar especial sobre a lareira, o retrato de Clara sorria para todos. Roberto abraçou sua filha, manchando sem querer um pouco de farinha em seu rosto. Em vez de se preocupar com a sujeira, como teria feito na casa do Silva, Lara riu e retribuiu o carinho, deixando uma marca de chocolate no nariz do pai. Um ano havia se passado desde aquela tarde fatídica no estacionamento do shopping. O jardim dos fundos da casa de Roberto e Lara estava especialmente decorado para uma celebração especial. Luzes delicadas pendiam entre as árvores. Mesas com toalhas brancas exibiam quitutes caseiros, e as flores da lua brilhavam suavemente no início do crepúsculo. Era o dia da festa de adoção oficial de Lara. Embora os papéis já estivessem assinados há meses, eles haviam decidido esperar a primavera para celebrar quando o jardim estivesse mais bonito. Uma homenagem silenciosa à memória de Clara. Mais do que perfeito, Roberto assegurou, observando com orgulho como sua filha havia arrumado cada detalhe da festa com tanto carinho. No centro da mesa principal, um álbum de fotografias novo aguardava para receber as memórias daquela noite especial. Os convidados começaram a chegar. Helena, agora uma amiga próxima da família, trouxe um buquê de flores silvestres. O oficial Carlos chegou com Thor, o pastor alemão ostentando uma gravata borboleta especial para a ocasião. A doutora Marina veio com um presente embrulhado em papel estrelado. Galileu, o gato da família, observava tudo de seu posto privilegiado no peitoril da janela, ocasionalmente trocando olhares cúmplices com Thor, uma amizade improvável que havia se desenvolvido ao longo dos meses. Ele é meu anjo da guarda de 4 patas, Lara sorriu, acariciando as orelhas do cão, assim como o pai é meu anjo da guarda de 2 pés. Quando o sol começou a se pôr, Roberto reuniu todos para um momento especial. No centro do jardim, ele e Lara haviam preparado uma pequena cerimônia. Lara, segurando a mão do pai, continuou. E também estamos agradecendo a todos que nos ajudaram nessa jornada. A vovó Clara, que nos guiou como uma estrela no céu. Ao Thor, que foi o primeiro a perceber que eu precisava de ajuda. A Helena, que acreditou em nós. A doutora Marina, que me ajudou a encontrar minha voz. Juntos, pai e filha acenderam pequenas lanternas de papel, uma tradição que haviam criado para momentos especiais. As lanternas subiram suavemente ao céu noturno, juntando-se às primeiras estrelas que começavam a aparecer.
Elas vão se juntar às estrelas, Lara respondeu antes que Roberto pudesse falar, para lembrar a todos que precisam encontrar seu caminho para casa, que o amor verdadeiro sempre nos guia. Pai, Lara chamou suavemente, acha que a vovó Clara está orgulhosa de nós? No álbum novo sobre a mesa, a primeira fotografia da noite mostrava pai e filha sorridentes, rodeados por flores da lua brilhantes, com Thor e Galileu completando o retrato familiar. Abaixo da foto, Lara havia escrito com sua letra cuidadosa: porque família é onde o amor encontra seu caminho para casa.